Santo está, e onde Jesus está, e se Deus é por nós, uns confiam em carros, mas nós, do maior nome, o nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Sua soberana graça sobre nós, em nome de Jesus. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, da pastora Cristina, de pastores que estão aqui presentes, mas também que estão online nos assistindo, e a todo seminarista, todos vocês que estão participando, seja aqui, como temos irmãos aqui, mas também como temos irmãos espalhados em diversos lugares. Que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus, amém? Pode se sentar, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, é uma bênção estar aqui, é um prazer muito grande poder estar junto ao nosso reverendo e contribuir com aquilo que nós temos visto na vida do nosso reverendo e o que ele tem passado para a igreja. E isso só nos aproxima mais e mais dos textos sagrados, e vemos que a igreja primitiva era uma igreja atuante, era uma igreja vívida, e que nós nos assemelhamos muito, porque somos uma igreja de oração como eles eram, somos uma igreja da palavra apostólica como eles eram, somos uma igreja que temos a mente no Cristo centro, quer dizer, ele é centro das ações, como eles eram. Então, essas coisas têm feito, né, a nossa igreja, tem trilhado nossos caminhos, graças a Deus por isso, e assim, por isso estamos aqui estudando e levando todos a meditar nessas coisas. Nós já estamos na versão, já falar 6, olha, nós estamos na versão 3 do nosso Atos. Glória a Deus, vamos louvar a Deus pela vida, mais uma vez pela vida do nosso reverendo. Glória a Deus, amém. Nós estamos na versão 3 do nosso Atos. Deus orientou o reverendo a trazer a nossa memória, a nossa mente, a vida da primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros cristãos, os seguidores que seguiram as orientações do Senhor Jesus, dos apóstolos. E Deus tem nos abençoado muito, porque começamos desde a primeira parte, depois veio o Atos 2, aí o Atos 2 trouxe a gente adentrou mais, né, as circunstâncias do livro, colocamos aqui situações sobre uma igreja que orava, uma igreja que tinha critérios para a escolha de trabalhadores para o reino, mostramos uma das marcas dos crentes primitivos, a alegria, e o Espírito Santo continua então se mover aqui sobre esse seminário, e a gente louva a Deus por isso, porque isso nos leva a aprender mais e mais, amém? Bom, nós temos estudado, lido partes, e cada Atos, cada versão dessa do livro que a gente vai entrando, a gente aborda algo muito profundo que tem sempre a ver conosco, sempre a ver com a igreja, sempre a ver com o nosso dia a dia, como devemos nos portar, como devemos seguir, o que estamos fazendo de errado. Quando a gente olha o modelo, você pode ter um espelho. Poxa, então, eu não estou fazendo isso. Eu não estou evangelizando assim. Eu não estou orando desta maneira. Eu não estou levando a sério a palavra desta maneira. Então, isso é o espelho que a gente olha e fala, eu tenho que ser igual, em nome do Senhor Jesus. Amém? O livro de Atos, nós temos falado a vocês que é um livro que conta a história da igreja primitiva. É um livro que trata vamos pôr aí, 30 anos da história. O autor é o nosso evangelista, é um homem de Deus, Lucas, escreve a Teófilo, lá pelo ano de 61 depois de Cristo. E esse escrito apostólico narra os acontecimentos mais importantes, de maneira que quando qualquer pessoa aqui, qualquer pastor, missionária, for ler alguma epístola, alguma igreja aos Coríntios, a igreja aos Efésios, a igreja aos Filipenses, essas cartas, elas surgiram dentro desse período histórico, e então os apóstolos, principalmente o apóstolo São Paulo, ele vai então corrigir circunstâncias ou acrescentar algo à fé daqueles homens, daqueles cristãos, aquelas mulheres. Amém? Bom, o livro de Atos, ele está repleto de circunstâncias que devemos dar atenção. Primeira coisa é que o Espírito Santo, ele governa o livro.
ele governa todo o livro. Haja vista que nós já vimos aqui, estudamos sobre isso, que este livro já foi dito que era para ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em proeminência em todas as ações apostólicas. Você verá como que o Espírito Santo guia, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo dirige, o Espírito Santo conduz. Amém? Conduz as ações, isso é algo muito fenomenal dentro do livro. Agora, Lucas, ele vai dar atenção muito grande sobre a questão de cheio do Espírito Santo, a partir da vida de Jesus. Se a gente abrir em Atos 10, Atos capítulo 10, no versículo 38, é um versículo importantíssimo, porque ele diz assim, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Lucas mostra um exemplo de uma vida cheia do Espírito Santo, e ele traz quem? O Senhor Jesus. O exemplo de uma vida cheia do Espírito Santo. E aí, a partir do conhecimento que temos de que o próprio Cristo, ele se fez dependente dessa ação sobrenatural, aí em Atos 1:8 é o cumprimento de uma obediência às palavras do Senhor Jesus. Lá em Atos 1:8, quando ele diz, mas vocês recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. Estava trilhado aí então a rota missionária, estava trilhado então agora a rota desses crentes em Cristo Jesus. Eles tinham que chegar até os confins. Nós temos estudado, meus irmãos, que essa igreja tão revolucionária não eram só os apóstolos que evangelizavam, não eram só o Paulo, porque senão você pode achar, não, mas isso tudo aconteceu porque o Paulo evangelizava. Não, eram todos os convertidos, os nascidos de novos, se comprometia, ao ponto do apóstolo São Paulo chegar em Roma, por exemplo, de um lugar que ele não semeou a palavra, ele não abriu aquela frente missionária, mas ali já existia cristãos. Quando o apóstolo São Paulo foi à igreja de Antioquia da Síria, quando ele chega na igreja de Antioquia da Síria, já existe uma igreja constituída. Então, nós veremos que os irmãos convertidos, seja no dia lá, a partir do dia de Pentecoste, do qual todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a anunciar o Evangelho, começaram a pregar o Evangelho. A partir dali, as perseguições que surgiam, isso levou o Evangelho a se expandir. Isso levou o Evangelho aí para lugares como vamos chegar aos confins. Você verá que o Evangelho chega a despontar na Europa. Mas por quê? Por causa da obediência de pessoas comprometidas com Cristo. Pessoas comprometidas com a obra maravilhosa da salvação. Amém? Isso é tão interessante porque Lucas, ele agora é um tratado com volumes, então o Evangelho é um primeiro tratado, o Evangelho de Lucas, e ele escreve um segundo tratado, que é o livro de Atos. No Evangelho de Lucas, ele começa a trazer tudo que Jesus começou a ensinar, tudo que ele começou a fazer. No livro de Atos, é tudo que Jesus continua a fazer, através da igreja, no poder do Espírito Santo. Esse Jesus, ele continua, ele ressuscitou, ele não está morto, ele continua curando, operando, realizando sinais, através agora da igreja, amém? E no poder de quem? Do Espírito Santo, amém? Isso é muito claro e evidente no livro de Atos, amém? Daí, sabedor disso, Lucas vai trazer para nós algumas chamadas de atenção, como por exemplo, lá em Atos 2, a partir do versículo, assim, no versículo 4 ele já diz assim, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, essa expressão cheio do Espírito Santo, são expressões que surgirão ao longo do livro de Atos, que chamou a atenção do evangelista. Deixa eu ver aqui, outra expressão também no capítulo 9, deixa eu ver se é o 9 mesmo. Oh, glória. Aqui.
Versículo 17 diz assim, ó, então Ananias foi e entrou na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, irmão Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho de onde vinha, para que recupere a visão e fique cheio do Espírito Santo. Percebe como a necessidade de uma vida plena, de uma vida cheia de quem? Do Espírito Santo. Se você pegar o 8:17, ele fala um pouquinho também, ó. Então lhe impunha as mãos e recebiam o Espírito Santo. Quer dizer, cheios. Agora, os que recebiam o Espírito Santo, no Atos 10:44, é uma outra expressão importante. Ainda Pedro falava essas coisas e caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Olha que coisa interessante. Enquanto Pedro estava falando, o Espírito Santo vem, cai sobre todos. Coisa gloriosa. Quer dizer, por que, né, que ele está dando tanta atenção a essas coisas? Porque é isso que vai agora marcar a vida de um convertido, uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. E para a gente ver outra expressão ainda aí, o 19:6, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tantos falavam em língua como profetizavam. Isso mostra, irmãos, como era importante estar cheio do Espírito Santo. Você vê que essa necessidade dessa busca, esse estar cheio, quer dizer, era para quê? Uma realização daquilo que Jesus mandou. Jesus disse, olha, vocês têm que receber o Espírito Santo para ser testemunha. Até porque, quando diz assim, para eles serem testemunha, e isso para nós é exemplo, eles enfrentaram muitas perseguições como testemunha. Agora, cheio do Espírito Santo, deu coragem, de maneira que o Pedro que negara o Senhor Jesus, agora esse Pedro cheio do Espírito Santo, está indo à barra dos tribunais, está indo para o sinédrio, está indo ser preso. Por quê? Porque agora este homem revolucionou, ele agora está cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, nós somos guiados ao centro da vontade de Deus. O que Deus quer que eu faça? É Ele agora que manda, quem governa a nossa vida. Amém? Isso é tão interessante que quando a gente abre em Atos, nós lemos aqui o capítulo 1, mas quando a gente abre em Atos, vocês viram ali, a gente já falou sobre isso algumas vezes, o apóstolo São Pedro cheio, vai então tomar a palavra e vai pregar esse evangelho pleno. Nós vimos aqui no último Atos 2, no teor da mensagem, né? Como a palavra apostólica, como caminhava no livro de Atos, como é que eles pregavam, o que eles pregavam. E ele então pregando a mensagem, vocês viram conosco que uma conversão de 3.000. Essa conversão gerou discípulos. E qual era a vida destes discípulos uma vez convertidos? Qual era a vida desse discípulo? Aí a gente vai lá no versículo 2:42, ele diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a primeira marca da igreja primitiva era a perseverança. A igreja primitiva era uma igreja que perseverava, primeiro, no ensino. Nós hoje precisamos entender que precisamos perseverar. Nós hoje precisamos entender que a perseverança é uma marca daquele que está cheio do Espírito Santo. Não podemos esmorecer. Cada seminário que Deus está orientando o nosso reverendo tem nos abençoado muito, gente. Muito, muito, muito. Por quê? Porque tem levado até você, levado a mim agora, conhecimento, renovação. Nós ouvimos o nosso irmão Elias, lá com o nosso reverendo estava ligando para ele, orando pela irmã Eni, e ele estava falando assim, com o reverendo, eu assisti o Atos, vou assistir o Atos 3, ele deve estar assistindo a gente agora. Quer dizer, a perseverança nos ensinos. Você vê que a igreja primitiva, eles estavam perseverando no ensino. Eu já fiz o ato 1, não vou fazer o 2, não. Já fiz o 1. Eu já fiz o 2, não vou fazer o 3, não. Não, a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela persevera no que faz, principalmente na palavra. Ensino, olha aqui, perseveravam no ensino dos apóstolos. Então nós hoje temos que perseverar no ensino do nosso apóstolo, do nosso reverendo.
Quem está entendendo? Eles também perseveravam na comunhão. Na comunhão. Ou seja, nós como igreja, a palavra comunhão vem de koinonia. Quer dizer, eu tenho que aprender que Deus não me chamou para viver só. Deus te chamou para estar em família espiritual. Deus te chamou para você estar junto. Eu estou junto primeiro com Deus, Ele está em nós, através do Espírito Santo, mas eu também tenho comunhão uns com os outros. Eu estou na igreja, eu estou sendo alimentado no corpo, eu estou dando valor às grandes reuniões. Quem está entendendo? Amém? Eles também perseveravam no partir do pão. Olha, a ceia deveria ser um dos cultos de ceia, o mais disputado na igreja. O mais disputado na igreja. Porque você percebe aqui, ó, eles perseveravam no partir do pão. Às vezes a gente percebe, tem pessoas, eu pergunto, teve no culto da ceia? Não, não tive não. Mas não teve muitos porque não quis. Porque não quis. E isso é tão sério no livro de Atos que em mais de uma vez vai ter pessoas que vão falar aqui, missionários, pastores, que vão falar aqui. Em mais de uma ocasião no livro de Atos é mencionado os apóstolos relacionados à ceia. E se você sair um pouco de Atos e entrar nesse 30 anos da história, você vai para as epístolas. Aí você vai ver os apóstolos falando as epístolas, por exemplo, Paulo aos Coríntios, ceia, no primeiro dia da semana. Quer dizer, eles estavam sempre no partir do pão. E a ceia traz, o reverendo já falou isso aqui uma vez, a maior mensagem de todo o tempo. Alguém veio aqui morrer no teu lugar. Alguém veio aqui, dilacerou o corpo dele, o sangue foi derramado. E outra coisa, nós vamos ver depois, se Deus permitir, que quando a gente está aqui no grande culto de ceia, reconhecendo e lembrando a graça que nos foi ofertada por Deus, enviando seu Filho, devemos fazer isso até que Ele venha. Por isso que precisa de perseverar. Até que Ele venha. Amém? Então, eles perseveravam no partir do pão. E eles perseveravam nas orações. Eles perseveravam, eles sabiam que o meio de você chegar ao céu é através de oração. Você vê que o nosso reverendo aqui já começou orando? Já começou buscando. E olha que quando ele começou a orar aqui pela irmã Carmelita, desde quando o nosso reverendo teve a situação com ela, nós estamos orando várias vezes, várias orações com ele, várias orações. Ontem lá na Zona Sul, várias vezes, várias orações. A irmã Eni, né? Várias orações. Quer dizer, por quê? Porque o nosso reverendo, como os apóstolos, acredita que é assim que a igreja se move. A igreja não vai se mover, irmãos, acreditando que o grande ajuntamento é trazer uma grande festa, é trazer um grande café, uma grande reunião de um entretenimento que levará a um número maior. Não, mas a igreja moverá o céu se ela orar mais, se ela perseverar mais na oração. Isso aí move. Agora, o resultado da perseverança desses crentes, que tem que ser o nosso, o que vai acontecer? Em cada alma havia temor. Em cada alma havia o quê? Temor. Olha que coisa linda. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Você vê, uma igreja que persevera no ensino, uma igreja que persevera na comunhão, uma igreja que persevera na oração, isso agora traz aqui um campo maravilhoso de milagres. Então os apóstolos agora, quando se levantavam, eles estavam completamente cobertos. Amém? Eles estavam completamente o quê? Protegidos na oração. Aí o 43, né? Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ao 44, todos os que creram estavam juntos. Ou seja, havia aqui uma conformidade de união. O Pedro falou isso, mas eu não concordo não. Não existe isso. Todos tinham a mesma unidade, a mesma união. Era uma marca da igreja. Em cada alma, todos os que estavam juntos, tinham tudo em comum. Aí quer dizer, agora eu também tenho um coração liberal. Vendiam sua propriedade e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aí diariamente, aí você vê o cotidiano de um crente sadio. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Perseveravam, partiam o pão de casa em casa.
e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quer dizer, essa vida sadia da igreja, dos crentes primitivos, levava então a um crescimento sobrenatural na igreja de Atos. De crescimento importante, porque você imagina, Atos, a gente começa com Atos, você pode tomar nota aí, mas versículo 15, eram 120 pessoas. De 500 da ressurreição, mas 120 foram lá e perseveraram. Atos 2,41, eram 3.000 pessoas. Atos 4,4, eram 5.000 pessoas. Olha como a vida sadia da igreja leva, então, quer dizer, o resultado vai crescendo. Atos 21 já fala de milhares. Atos 17,3, numerosa multidão. Então, era uma igreja em franco crescimento, mas não era de utilização de mecanismo, utilização de jeitos para atrair alguma debilidade de uma natureza caída, de uma natureza humana carente. Não, era uma igreja que crescia a partir do poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Eram testemunhas, eram pessoas que tiveram uma experiência com Cristo, amém? Aí esta igreja, nós falamos aqui também, que do capítulo 1 até o capítulo 12, nós veremos o apóstolo São Pedro em evidência. Você vai ver o apóstolo São Pedro pregando, o apóstolo São Pedro em viagens missionárias, como em Samaria, vai ver em Cesareia, vai ver ele pregando, anunciando e levando o evangelho. Do capítulo 13 ao 28, aí o cenário muda, é um cenário agora de levar esse evangelho a mais longe, vai levar esse evangelho agora fora dos arredores de Jerusalém, fora desses arredores ali de Judeia, Samaria, e vamos agora aos confins da terra. Então o apóstolo São Paulo estará em proeminência nesses capítulos. Agora, essa igreja de Atos, primeira coisa é que você verá que a oração cobre, nós já vimos isso no último seminário, a oração cobre o livro. Por quê? Eles oram para tudo. Você perceba que a primeira oração, uma das primeiras, é para a substituição do Judas, que saiu. Então vamos orar, não vai ser uma escolha na carne, vai ser não, eu já sei, eu olho assim e vejo, não, aquela pessoa ali é ótima, mas será que é bom na ótica de Deus ou na sua? Isso nosso reverendo tem feito. Deus tem usado o nosso reverendo para levar tudo em oração. Tem que levar tudo em quê? Em oração. Então, aí quer dizer, vai orar e Deus vai apontar o escolhido. Depois nós vamos ver, numa carência que há de obreiros, e nós já vimos isso na última aula, devemos ver depois, que a necessidade de servos, de diáconos. Só que, qual é o critério para se escolher na igreja primitiva? É porque é uma camaradagem, eu gosto de fulano, então eu coloco para cantar. Eu gosto de alguém, eu coloco para poder liderar um grupo. Ah, não, como eu gosto muito, é muito legal, aí eu vou... Não, tem que ter critérios. Tinha que ter boa reputação, e tinham que ser homens cheios do Espírito Santo. Aí é gostoso, eu gosto da expressão bíblica, quando diz, Estevão cheio, Filipe cheio do Espírito Santo. Agora, cheios do Espírito Santo, mas também esses homens não eram aqueles que estão no setor da igreja e diz, não, eu estou aqui já servindo ao reino, estou aqui, está ali quem é? O Rafael na câmera, tem o Lucas lá atrás, tem outros, né? No setor, tem os Nesp, não, já estou aqui, mas esses homens aqui, cheio, servia, mas vocês viam esses homens no dia a dia deles. O próprio Estevão, no seu dia a dia, está disposto a disputar com os sinédrios, está disposto a disputar com os religiosos, ao ponto de levar à morte, olha aí, de defesa da causa do Evangelho. O Filipe é alguém que, cheio do Espírito Santo, serve à mesa, mas no meu dia a dia, eu estou pregando em Samaria, eu estou levando o Evangelho aonde eu estou passando. Amém, gente? Glória a Deus. Então, quer dizer, nós, a igreja do Senhor Jesus, nós agora temos que olhar para isso e nos espelhar. Outra coisa em Atos que nós já falamos também com vocês, antes de chegar nas viagens missionárias, é que a igreja primitiva também era muito seleta nas amizades. A amizade tinha que ter um propósito,
tinha que ter um propósito, tinha que haver um encontrar de propósitos, porque senão não serviria para ser amigo. Você vê que o próprio Marcos, que depois vai ser aceito na missão porque se arrependeu, mas antes do arrependimento, como ele desistiu da caminhada, quer dizer, ele desistiu da orientação vinda da igreja que comissionou. A igreja de Antioquia da Síria recebia a ordem da igreja mãe de Jerusalém. Então, quer dizer, envia o Paulo, envia o Barnabé, o Marcos carrega o sobrinho junto, só que aí ele foi e desiste da missão. Então, como a gente vai caminhar com pessoas que desistem da visão? Que desiste daquilo que Deus orientou. Por isso que a igreja primitiva era seleta nas suas amizades. E nós hoje temos que ser seletos, porque às vezes muitas pessoas estão do nosso lado, estão conosco, estão no nosso meio, mas desistem daquilo que Deus orientou ao reverendo. Desistem daquilo que Deus orientou a esse ministério, que tem salvado vidas em todos os lugares. Deus nos alcançou, irmãos, porque o nosso reverendo se mantém fiel à visão que Deus lhe deu. Por isso que estamos aqui, amém? Outra coisa, nós vamos ver em Atos que as orientações dadas por Deus, não podemos duvidar. Lá em Atos capítulo 10, glória a Deus, Atos capítulo 10, eu me perdi. Versículo 17, diz assim, isso aqui é um texto, é legal a gente ler depois, todo ele, mas olha, vamos começar do 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, é muito importante, nós que estamos numa igreja que respira a igreja de Atos 24 horas, não duvidar daquilo que Deus entrega de visão. Não duvidar daquilo que Deus entrega de visão ao nosso reverendo. A visão do projeto no lar, Jesus na sua casa. Eu não posso duvidar disso, descaracterizar isso. Por quê? Porque foi visão dada por Deus. Amém? A visão de votar por uma causa, a causa maior, a causa do reino. Eu não posso, em detrimento particular de algumas circunstâncias, eu não querer entrar, não querer assimilar, porque eu tenho algo particular. Quer dizer, não posso duvidar. Você vê que o Espírito Santo está dizendo, eu disse para Pedro, Pedro, vá, mas não vai duvidando, porque foi eu que enviei. Eu quero dizer a vocês, tudo aquilo que está acontecendo no nosso ministério, pode ter certeza, não duvide, é o Espírito Santo que tem falado ao coração do reverendo para realizar conosco, para realizar aqui na igreja, gente. Amém? Glória a Deus. Quer dizer, não vá não duvidando, faça cuidado, não duvide das orientações, amém? Agora, veremos também que o Espírito Santo é o grande professor. Para você ter uma ideia, o reverendo sempre falou isso com a gente, com a igreja, que seria muito, na ótica humana, fácil montar uma grade disciplinar, porque existem muitas matérias que já se falaram, existem muitas áreas de estudo bíblico que nós já estudamos, mas o reverendo quer o que o Espírito Santo quer para a igreja, e por isso toma-se muito tempo, sabe em quê? Orando, toma-se muito tempo orando, depois lendo a Bíblia, para captar a revelação do Espírito Santo, e ele então vai dar o apontamento, eu quero que fale isso. Não é uma decisão humana. Não, nós vamos fazer isso, e vai ser bom. Não, é o Espírito Santo. Ele fala com o nosso reverendo. E tem seminários, é legal, porque às vezes marca uma data, principalmente as escolas de meio de ano, né, marca a data, e aí depois vamos orar. E às vezes a linha dá, sabe quando? Na semana.
passamos esse tempo orando, passamos esse tempo lendo muito a Bíblia. Aí o Espírito Santo tem toda a liberdade de falar assim: o meu servo, José Santana, agora pega aquele ali e estuda isso. Agora pega aquele ali e faz isso. É assim que tem sido cada seminário que Deus tem abençoado a gente. A gente quer louvar a Deus por isso. A gente quer agradecer a Deus por isso. Amém? Porque o Espírito Santo, ele é o dono da igreja, é ele que manda. E o nosso reverendo tem dito que ele fez um pacto de obediência. O que Deus falar através do Espírito Santo, o nosso reverendo faz. Ainda que você não goste, ainda que a gente não goste, ainda, mas eu queria que fosse dessa maneira. Não, o reverendo vai fazer o que Deus mandou. Isso dá para nós segurança. Isso dá para nós segurança. Amém? Dá para nós o quê? Segurança. E aí, quer dizer, essa igreja primitiva, está aos cuidados, nós estamos aos cuidados do Espírito Santo. Você verá nos capítulos que Lucas está trazendo, que o Espírito Santo vai cuidar, primeiro, que a igreja não acaba em meio à perseguição. Gente, vocês viram tamanha perseguição que se instala no livro de Atos? E isso aí nós vamos ver depois, se Deus permitir daqui a pouco no intervalo, depois do intervalo, que é um dos sinais que os próprios apóstolos acreditavam da segunda vinda, porque lá em Marcos dizia o seguinte, Jesus falando do que ia acontecer como sinal, ele falou assim: vão levar vocês aos tribunais, vão levar vocês diante dos religiosos, vão prender vocês a público, e aí isso tudo acontece no livro de Atos. Então quando eles vão para pregar, você verá, a mensagem é uma mensagem plena, é uma mensagem o quê? Completa, completamente completa, amém? E aí quer dizer, esse Espírito Santo que sustenta a igreja, esse Espírito Santo que coloca a igreja de pé, ele também consola a igreja, ele também consola até quando? Até a volta dele, até a volta do Senhor Jesus, amém? E isso é tão interessante que, lá abra aí Atos capítulo 9, versículo 31, Atos 9, 31. Atos 9, 31. Diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto de quem? Tem Bíblia que fala consolo, no consolo do Espírito Santo, no conforto, e cresci em número. Então, o Espírito Santo é ele quem consola. E a palavra consolação vem do grego, anotei aqui, paraklesis, chamado a ficar do lado. O Espírito Santo é aquele que está junto, alguém que sustenta aquele que pede por amparo. O Espírito Santo é aquele que está a todo tempo atento aos anseios da igreja, aos anseios da obra. Ninguém para a igreja, irmãos. Ninguém para. Já tentaram. Quando você vai para a história da igreja, porque o livro de Atos, quando chega no capítulo 28, há como se fosse um corte abrupto, não tem uma nota final como nas epístolas. As epístolas, geralmente, o apóstolo dava a sua nota final. Só que no livro de Atos, não. Ele termina no caminho indo para Roma, não há um fim do livro. Por quê? Porque o Atos continua. O Atos continua até hoje. Nós estamos aqui fazendo parte dessa história. Nós estamos fazendo parte dessa história. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz, o Senhor Jesus, eu tomei nota disso em algum lugar, o Senhor Jesus, quando vai falar da sua parábola sobre o reino, ele diz que o reino dos céus é comparado como um trabalhador, um senhor que vai sair a assalariar trabalhadores. E aí ele vai na madrugada, olha só, aí vai lá assalariar trabalhadores na madrugada, aí você vê ali os profetas pregando a palavra, você vê aqueles homens do passado, daqui a pouco ele vem, a hora nona, você vê ali Deus usando muitos discípulos, muitos apóstolos, depois ele vem na hora sexta e chega a última hora, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós hoje somos esses trabalhadores, quer dizer, como lá na madrugada fez parte desses trabalhadores, Abraão, Moisés, os profetas, depois aí muda, vamos pegar outros trabalhadores, sabe por quê? Porque Deus tem um plano, Deus tem um plano,
E sabe qual o melhor disso? Você faz parte dele. Olha só que glória, eu faço parte. Amém? Aí agora como? Como trabalhador. Da última hora. Amém? Da última hora. Glória a Deus. E aí é tão gostoso porque esse Espírito é ele quem constitui. Lá em Atos 20, versículo 28, Atos capítulo 20, olha o versículo 28. Quem achou diz amém. Amém? Atendei vós por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Meus amados, o nosso reverendo foi chamado por Deus, desde o ventre da sua mãe. E Deus deu ao reverendo uma grande visão, uma visão que nos alcançou. A visão que chegou num garoto lá da Reta do Bicão. A visão que chegou para uns no Laureano, que chegou para uns no Gramacho, que chegou lá no sul, a pastora Ana, lá em Petrópolis, chegou em Paraguaçu Paulista. Quer dizer, a visão é tão grande que ela transpõe barreiras. Porque o reverendo foi chamado por Deus. E uma vez que ele foi chamado por Deus, agora Deus deu a ele agora a graça de chamar outros homens, outras mulheres. E essas pessoas são constituídas por Deus, através do nosso reverendo. Amém? Glória a Deus. E eu vou dizer mais a vocês. Nós temos convivido com muitas igrejas lá fora, aí no mundo. E a gente já viu cada coisa. Eu ouvi uma situação lá na igreja, de uma das igrejas na Barra, que eu perguntei assim, quem é o vice-presidente da igreja tal? Era uma pessoa não crente. O vice-presidente era uma pessoa não crente. Uma pessoa que não tem. O pastor, não, a gente espera, não, o pastor tal é o vice-presidente da igreja. Não, era um não crente, porque era parente. Então, assim, nós temos que olhar para o nosso ministério e ficar assim, sabe, gente, comendo, sabe, debruçado, falando, poxa, que igreja. O Marciliel fala que campanha, né? A gente tem que falar, que igreja, que ministério, que glória. Por quê? Porque o nosso reverendo tem esse cuidado de nos guiar na perfeita vontade divina. Na perfeita vontade de quem, gente? De Deus. Então, olha para o irmãozinho que está ao seu lado aí, diga, pergunte, conversa assim com a alma, pergunte para ele assim, você está se identificando? Vê que esse ministério é o mesmo que está lá em Atos? Conversa aí, você consegue identificar que este ministério é o mesmo que está lá em Atos? Ou não? Ou você não consegue ver isso? Não, pastor, eu não consigo. Consegue? A gente vê a igreja de Atos. Pergunte aí, o que tem lá na igreja de Atos que temos aqui? Vamos ver se você consegue. O que tem lá, que tem aqui. Você em casa também pode fazer esse exercício. O que você está lendo lá e você vê na tua igreja? Primeiro, oração. Meu irmão, nós oramos e o reverendo tem nos ajudado, tá? O reverendo tem nos ajudado, porque às vezes percebe muitos de nós uma fraqueza na oração, um desânimo, uma frieza. Porque se é o que movia, você, quando lê aqui Atos, gente, você imagina, como será o enfrentamento para as grandes ameaças da igreja? É o quê? Orar. Hoje nós temos muitas ameaças que percorrem a igreja. Sabia? O nosso reverendo começou falando aqui da política. Muitas coisas lá pode respingar na igreja. E aí como é que a igreja vai revidar? A gente tem que ser fervorosos na oração. Você vê que a oração apostólica não era uma oração mecânica, né? Não era uma oração mecânica. Ou então aquela oração passiva, né? Pensando na janta, estou aqui andando, estou pensando na janta, estou pensando na prova que eu tenho que fazer. Quer dizer, isso não é oração, mas a oração apostólica, a oração dos crentes aqui, é a oração que tremia o lugar onde eles estavam reunidos. É a oração quando eles se moviam para orar, orava e acontecia, e nós vamos ver isso aqui, manifestações de dons, de milagres. Deus quebrava cadeias através de uma oração, libertava presos através de oração. Através da oração, meu irmão, milagres aconteciam. Amém? Através do quê? Da oração. Aí, quer dizer, de tudo isso que nós temos visto,
Lucas ele é importante porque ele vai dar muita atenção, a todo um sistema de época. Ele vai narrar províncias, como o evangelho chegou nas províncias, como o evangelho chegou dentro daquele espaço de tempo da época apostólica, naquilo que eles chamavam de confins. Você vê, aonde o braço de Roma havia estendido, eles acreditavam que levaram. O apóstolo São Paulo chega a dizer, olha, aonde Cristo não foi pregado, anunciado, eu anunciei. Ele escrevendo aos romanos, ele diz para os romanos, a fé de vocês já é ouvida em todo o mundo. Quer dizer, aonde havia estradas, aonde havia a Pax Romana, aonde havia os meios para ir, ele ia, pregava e anunciava o evangelho. Amém? Glória a Deus. E aí, quando nós vamos olhando isso, percebemos que 80% do livro de Atos é reservado para narrativas de missões. É reservado para narrar as missões, narrar o que Deus fez através dos crentes em geral e através dos apóstolos também que anunciaram o evangelho. Amém? E aí é tão legal porque Deus vai procurar dentre todos esses discípulos que surgem, homens que querem fazer a vontade plena, executar a sua vontade. Ele vai procurar esses homens. Primeiro, qual é a característica? Tinha que ser homens que estavam dispostos a tudo, a dar a vida. O reverendo pregou aqui num desses cursos de Atos, ele falou assim, que Deus não nos poupe das pedradas, porque estamos pregando o evangelho. Porque estamos pregando o evangelho. Quer dizer, homens dispostos a sofrer. Homens dispostos a ir, a levar o evangelho ao ponto de não ter a vida como preciosa. Eu não tenho minha vida como preciosa. Meu desejo e anseio é fazer a vontade de Deus. Amém? E aí, quando a gente chega ao capítulo, então, 12, Lucas dá atenção à conversão do apóstolo Paulo. Para ele é importante, mais de 2 vezes ele traz a conversão para mostrar a importância que Deus vai fazer com este homem. E aí nós vamos entrar nas viagens missionárias. E aí o William tem um mapa que o William vai trazer para a gente, que vocês verão aí, como o evangelho chegou a tantas cidades. Você imagina, isso aqui era o mapa da época, era um mapa mais próximo da época. Nós temos uma parte para cá também, mas da onde surgiu as viagens e onde percorreu. Aqui nós chegamos a Roma. Você vê que nós estamos aqui, Jerusalém. Está vendo aqui? Onde está? Aí em cima, pode apontar para mim, para o pessoal de casa, por favor, também. Aqui é Jerusalém. Então, quer dizer, de Jerusalém, Deus então vai operar todo o milagre de conversões. Todos cheios do Espírito Santo, anunciaram. William, depois prepara aquele vídeo do batismo com o Espírito Santo, que eu tinha te mostrado. Aqui cheio do Espírito Santo, está vendo aqui? A palavra vai se difundir. Então, primeiro, a palavra vai correr. Após a morte de Estevão, se instala perseguição na igreja. A igreja primitiva vai ser muito perseguida. Vão perseguir caladinho? Não, vão perseguir o quê? Falando, vão perseguir anunciando. Essa saída que eles vão fazer aqui, vai levar o evangelho para cá, para Antioquia da Síria, está vendo aqui? Vai levar para Antioquia da Síria, vai entrar por parte da Fenícia, e vai entrar aqui também em Chipre, parte de Chipre. Isso é tão interessante que, eu creio que nós falamos isso na última aula, sobre esse avanço da graça divina. Quer dizer, Fenícia, Chipre e Antioquia receberão a palavra de Deus a partir dessa perseguição. Então, quer dizer, um avivamento muito grande. Lá em Atos, glória a Jesus. Atos 1 diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram um grande pranto sobre ele. Quer dizer, aí o versículo 4, entre mentes que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo.
as multidões atendiam unânime as coisas que Filipe fazia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Quer dizer, então, o dispersar desses crentes levou eles a anunciar o evangelho. E aí, esse entrelaçado todo que vocês estão vendo, foram trajetórias de onde eles partiram. Então, quando a gente falar da primeira, da segunda, da terceira viagem e aí da Roma, nós estamos falando desse contexto aqui. Essa região, nós temos aqui embaixo, ó, aqui, ó, Israel, Jerusalém. Quando sobe, nós vamos ter aqui, ó, a região, até pegando um pouco mais afora que a Síria, mas aqui a Antioquia da Síria. Está vendo aqui? E aí, quer dizer, quando a primeira viagem do apóstolo, ele desce para Chipre. Ele desce para essa ilha. Esse pedacinho aqui, ó, o número 9, é uma ilhazinha, tá vendo? Aqui é Chipre. Aqui vai ter várias situações interessantíssimas. Porque primeiro Paulo vai à sinagoga. Nós temos Salamina e Pafos, duas grandes sinagogas nessa região que Paulo vai pregar aqui. E aqui também o procônsul Sérgio Paulo, o filho das trevas, o Elimas, o mágico, o Bar Jesus, que traduzido Elimas, vai tentar impedir a fé do procônsul. Então isso vai acontecer aqui. Aí Paulo sai daqui e ele entra agora dentro da Panfilha. Aí ele depois vai chegar nessa região de Perge, aqui Derbe, Listra, Icônio. E aqui, ó, nós temos a região da Ásia. Nós temos aqui, ó, depois vamos ver onde o Espírito Santo não queria que Paulo fosse de cara, a Bitínia e o Ponto, e nós temos a Galácia, uma outra região grandiosíssima. Aqui a Galácia, você tem Galácia do Norte e Galácia do Sul. Então nós vamos ver aqui, ó, que muitas circunstâncias aconteceram na Galácia do Norte. Por exemplo, nós temos aí, acreditam que nós não vemos aqui Paulo em Atos falar dos Colossos, da cidade dos Colossenses, ele indo lá pregando, mas nós vemos uma carta para ele. Por quê? Eles estavam nessas regiões aqui. Nessa região. Aí aqui, ó, nós temos as 7 igrejas do Apocalipse, que nós já aprendemos aqui com o pastor Evandro, e essa região parte aqui da Ásia, chamada de Ásia Menor. Então tudo isso vai ser, o evangelho vai entrar por aqui, a ponto de o apóstolo São Paulo aqui, quando tenta ir para Bitínia e Ponto, ele vai parar numa visão, e o Senhor vai mostrar aqui, ó, para ele ir para Macedônia, um varão macedônios, atravessa e vem até nós. Aí ele vai para Troade, de Troade ele vai para a primeira cidade que despontará na Europa, e é a capital, província romana naquela cidade, que é Filipos. Aí nós vamos depois começar toda uma história na Grécia, porque quando a gente estuda Macedônia é essa região completa aqui, ó, e depois nós vamos pegar esse pedaço aqui, que é a Caia. A Caia vem aqui, ó, abaixo de Bereia, aqui Coríntio, Tessalônica, Atenas, Acaia, essas regiões. Então isso tudo foi a graça do Espírito Santo sobre os apóstolos agora, no comando deles. Mas muitas dessas regiões, como nós falamos, irmãos piedosos que se converteram, haviam fugido da perseguição, pregaram e o evangelho chegou em muitos desses. E depois também, nós vamos fazer uma trajetória até Roma, porque o apóstolo São Paulo vai chegar aqui na Itália. Vocês lembram quando a gente estuda uma das cartas do apóstolo São Paulo a Tito, é a ilha de Creta? Quer dizer, era um percurso que o apóstolo havia feito para poder levar o evangelho, amém? E eu queria abrir com vocês em Atos 17, para a gente ir caminhando para terminar a palavra. Atos 17, quem achou diz amém. Diz assim, ó, porém, vamos ler o versículo 1. Tendo passado por, agora vem os nomes legais que a gente vai decorar. Anfípolis, Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeu. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca da Escritura, expondo, quem achou? Expondo, demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia, ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como a numerosa multidão de grego piedosos e distintas mulheres. Os judeus, porém, movido de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los no meio do povo. Porém, não os encontraram, arrasaram os jazes, e alguns irmãos perante as autoridades clamando, este que tem
alvoroçado me perdi. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Estes que têm alvoroçado o mundo. Alvoroçar é colocar o mundo de cabeça para baixo. Ele está dizendo, olha, esses cristãos colocaram o mundo de cabeça para baixo. Com o quê? Com a palavra de Deus. Mudou a ordem das coisas. Porque o mundo seguia numa passada e que era o lugar onde Deus não queria, onde Deus não idealizou para isso. Mas aí o Evangelho vem corrigir a nossa visão, vem corrigir a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar. Amém? Glória a Deus. E aí nós tivemos aí as viagens missionárias, nós temos três viagens missionárias. A primeira, ou missionária, você pode passar aí a primeira viagem. Beleza. Nós temos a primeira viagem missionária, onde eu falei com vocês, aqui, olha, ele percorreu Chipre, Perge, Listra, aí aqui nós temos aqui, Derbe, Icônio, essa região. Isso fez parte da primeira viagem, onde o apóstolo São Paulo impregnou, empregando o Evangelho, e aqui surgiram igrejas aqui, tá? Pode passar o segundo slide. Aí nós temos aqui, lembra que ele, na primeira viagem, ele vai para a Antioquia da Síria, Chipre, e via mar entra aqui na região da Fenícia, Pisídia, toda essa região aqui. Aí agora nós estamos na segunda viagem, já a segunda viagem missionária, ele também sai de Antioquia. Lembra, na primeira viagem o Marco desiste, aí agora Barnabé quer trazê-lo de volta, Paulo não aceita, porque ele desistiu da viagem, então ele caminha, Deus vai sempre preparar alguém. Eu falei isso na última vez, né? Quando a gente desistir, achar que você é o bam, Deus vai sempre trazer alguém melhor que você, sempre trazer alguém melhor que a gente, pode ter certeza, porque a obra de Deus não sofre crise de continuidade. Se eu não quiser, Deus vai levantar outro. Só olhar para a história do nosso reverendo. Deus tem um pacto com o profeta, com ele, com o reverendo, amém? E aí, quer dizer, Antioquia, aí via terra, agora vamos caminhar um pouco. Então ele pega toda essa região aqui, vai ser aqui que ele vai tentar pegar essas regiões mais distantes aqui, a Pisídia e o Ponto, mas aí tem a revelação, vai para Troade, Filipe, Macedônia, pega essa região da Macedônia, nós temos aqui a Bereia, nós temos Tessalônica, Atena, Corinto, região da Acaia, depois ele volta por Éfeso, depois ele volta a Jerusalém, vai para Cesareia, vai ter prisão, e aí fecha a segunda viagem. Depois nós temos, pode passar o próximo, a terceira viagem missionária, aí nós já temos uma outra, percorrendo Antioquia. Você percebe que ele está sempre ligado à igreja? Ele não tem ações independentes. Você não vê nem o apóstolo Paulo, nem alguma das ovelhas com ações independentes. Eu vou fazer isso porque eu quero. Não, Barnabé teve uma ação independente. O que ele fez? Ele pegou o Marcos e foi embora da cabeça dele. Agora, o Paulo não. Vamos voltar à Antioquia da Síria, porque é de lá que eu fui comissionado. Isso é uma lição para nós. Você tem que entender que Deus deu a visão ao reverendo, não foi a mim, pessoal. Qualquer ação benéfica que surja na minha mente, eu tenho que passar pelo escrutínio da palavra. Eu não posso achar que eu posso sair fazendo o que quero. Isso não é bagunça. Isso não é bagunça. Toda boa vontade tem que ser passada primeiro pelo crivo do reverendo. Meu reverendo, eu quero fazer isso, posso. É tão gostoso estar debaixo da bênção de um pastor, da bênção do homem de Deus, gente. Que dificuldade é essa de pedir permissão? Isso mostra a nossa natureza ruim, caída, venenosa. Então Paulo, percorre, amém? Vocês estão acompanhando o pontilhado, né? Olha, percorre toda essa região, aí vai confirmando as igrejas, vai confirmando as palavras, glória a Deus. Então nós temos esses 3 pontos de viagem missionária. Pode passar mais um pouquinho, meu filho? Tá. As sinagogas no templo de Jesus, era importante porque um dos meios de avanço do evangelho foi a sinagoga. A sinagoga era um ponto de encontro, além de a parte litúrgica, além de muitos, como Jason mesmo foi agredido dentro de uma sinagoga, utilizava a sinagoga também como se fosse um júri, mas era um encontro também. Então Paulo vai usar isso para pregar o evangelho. Pode passar, filho. Isso aqui eu trouxe a vocês umas sinagogas antigas, ainda que sobrou da arqueologia, tá? Não, volta aqui um pouquinho. Aqui que sobrou da arqueologia da época, e se eu não me engano, vocês estão vendo essa sinagoga aqui, eu não sei,
Se vocês vão lembrar de onde é, nós já tivemos lá. Cafarnaum. Ah, tá sim, e é. Pô, tu entregou o ouro, William. Eu ia falar que era surpresa. Pô, pode passar, William. Agora aqui. O pastor Evandro me ajudou. Cafarnaum, está escrito aí em cima. Aqui, gente, o apóstolo São Paulo também se utilizou dessa estrutura, Areópago. Também pregou aqui. Agora você vê, isso aqui dois, né? A cultura principalmente da arte da época, utilizava muito essas arenas abertas e se pregava o evangelho. E tinha um sistema de acústico como vocês não imaginam. O vento levava a voz das pessoas, tá? Pode passar um pouquinho. Aqui, isso aqui, o que acontece? Foi achado, isso é um achado arqueológico, que foram achado próximo, possível aqui, do discurso de Paulo no Areópago, onde foi um altar do Deus desconhecido. Então acredita-se que pode ser esse que Paulo uma vez mencionou lá. Isso é um achado arqueológico. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês a casa da época. A casa que, na época dos primitivos, quando fala assim, eles se reuniam nas casas. Aí eu trouxe a vocês aqui a moradia israelita do primeiro século. Como é que eles funcionavam? Como é que a casa era desses israelitas do primeiro século? E aí você vê aqui, você imagina, realizando aqui em cima, uma reunião familiar. Uma reunião familiar. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje você pode falar assim, mas eu só tenho quarto e sala, mas não está diferente deles não, tá? E eles mesmo assim abriam a casa. Então você não pode ficar de achar que, não, eu durmo, a minha sala é meu quarto. Amém, vai botar Jesus ali, olha que glória. Vai botar Jesus ali no meio. Que bênção, amém? Tem mais alguma coisa? Não, pode passar. Não deve ter mais. Só isso mesmo. Ah, beleza, passou. Então, quer dizer, a gente percebe que a igreja primitiva, ela estava disposta a quê? Disposta a levar esse evangelho com todo o mecanismo da época. Então, você vê ar livre, você vê eles pregando em ar livre, e aí o resumo disso tudo é que eram crentes, primeiro, comprometidos, eram cristãos comprometidos com uma causa, amém? E a causa maior do evangelho, eu sou agora participante do reino de Deus. Eles eram testemunha do Senhor em qualquer circunstâncias, mesmo em meio à perseguição, e mais, procuravam dar bons testemunhos, porque as pessoas leem vidas. Então, quando olha para nós e vê que você era um pecador, andava sem Jesus, mas agora, olha para você, alguém transformado, alguém que saiu das trevas e está na luz. Então as pessoas vão ler isso em nós, amém? Outra coisa, a perseverança, como falamos, unânimes na doutrina, que era o cerne da palavra apostólica. Eles eram também verdadeiros financiadores da obra, estavam dispostos a financiar a obra de Deus. Nós temos carente de pessoas assim, que realmente se levantam. Nós temos sempre os remanescentes, mas Deus tem algo a mais para fazer. Agora, qual era o resultado de tudo isso, uma vez que se entendia como eles viviam? Qual era o resultado? O primeiro resultado disso era o crescimento da igreja, e o nome do Senhor ia sendo glorificado. A igreja crescia e o nome do Senhor ia sendo o quê? Glorificado. A ousadia em viver pelo Senhor Jesus, era uma coisa gloriosa, não era uma coisa, agente 007, você é cristão? Tem gente que nem sabe. Havia um prazer nisso, amém? O crescimento espantoso, nós vamos ver isso como resultado, e a igreja vai seguindo agora pelo mundo afora, alcançando 30 países em 39 cidades diferentes. Você imagina, aquele povo grandioso, quer dizer, grandioso hoje não é, pequeno, mas um coração para fazer aquilo que Deus manda, amém? E aí, o que acontece? A mensagem apostólica, a mensagem bíblica, pregada pelos crentes da igreja primitiva, era uma igreja completa. Era uma igreja o quê? Completa. Vamos abrir, eu queria abrir aí com vocês, vamos primeiro numa leitura que eu fiz recente com o reverendo, Marcos capítulo 9, capítulo 13, nós fizemos, foi ontem essa leitura, né? Marcos capítulo 13, versículo 9,
o Senhor Jesus vai estar agora, Marcos vai trazer isso, Mateus trouxe na sua visão, Lucas trouxe na sua visão, e agora chega a hora de Marcos. Marcos vai mostrar quais os sinais que antecederiam a vinda de Jesus, a segunda vinda. É importante lembrar vocês que nós estamos na última semana de Jesus na terra. Ele não tinha morrido ainda, ele não tinha ressuscitado, então ele já está falando do seu retorno. Aí o Marcos 9, dentre os sinais, Marcos 13, perdão, dentre os sinais ele diz assim, ó, versículo 9, estai de vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitado, vos farão comparecer à presença de governadores, reis, por minha causa, para lhe servir de quê? Testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja o quê, gente? A todas as nações. Então, na igreja, no livro de Atos, e aí pode voltar para Atos, no livro de Atos, quando você abre o livro, você percebe que a mentalidade dos discípulos ou dos apóstolos era uma mentalidade daquilo que Jesus falou como urgência. Ele voltará. Ele vai o quê? Voltar. Porque tudo aquilo de convivência que Jesus teve com ele se cumpriu. Primeiro, Jesus disse que morreu e morreu. Então os apóstolos viram isso, eles testemunharam isso. Amém? Ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou numa reunião de sala, imagina, fechada, tal Tomé lá disputando da sua incredulidade, Jesus adentra e aparece para ele como prova viva. Paulo chega a dizer que 500 pessoas foram testemunhas da ressurreição. Então, essas coisas na mente dos apóstolos era muito vívida, era muito real, claro e evidente. Então, quando eles saem para pregar, a mensagem não era pela metade, era completa. Olha, ele morreu, era baseado na encarnação. Era baseado na encarnação, ele nasceu, perdão, ele morreu, ele ressuscitou e voltará. E o que? Voltará. Então eles pregavam esse evangelho. E aí, quando você começa a ler, eu li Marcos sobre os sinais, por exemplo, lá em Atos 4, não precisa abrir, só quem quiser tomar nota, em Atos 4:1, Pedro vai ser preso perante o Sinédrio. Isso Jesus havia falado que seriam sinais. Depois, os apóstolos vão ser presos, lá em Atos 5:27, em prisão pública. Depois, o próprio Herodes estende a mão para maltratar alguns da igreja. À medida que essas coisas vão acontecendo, os apóstolos começam o quê? Ele disse que ia voltar. Eles esperavam Jesus para a época deles. Paulo chega a dizer assim, ó, nós o que estivermos vivos, ele está falando para a época. Só que, como Marcos disse lá, que era necessário que este evangelho fosse pregado em todo o mundo, por isso chegou até nós estamos aguardando. Isso é tão sério, que isso foi motivo do apóstolo São Pedro combater com escarnecedores. Paulo combatia com escarnecedores que diziam que Cristo não ia voltar coisa nenhuma, que há quanto tempo se fala nisso e nada tinha acontecido. Só que a vinda dele está inteiramente ligada a profecias que foram se cumprindo ao longo dos anos. Por exemplo, quando você chega nos sinais e vê que o primeiro sinal, interessante que o Lucas, ele não traz a destruição do templo no ano 70, ele traz todos os acontecimentos antes disso. Ele mostra o templo em funcionalidade, mas ele não mostra a destruição do templo. Mas como Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, então quando chega no ano 70, o templo é destruído. O templo é o quê? O general Tito entra em Jerusalém, ele destrói o templo. Flávio Josefo disse que ele ficou sobre os montes das oliveiras, observando as ruínas caírem. E hoje, quando você vai a Israel, por cumprimento do que Jesus falou, não tem lá pedra sobre pedra. Às vezes algumas pessoas erroneamente acreditam que o Muro das Lamentações é parte do templo. Não é. O Muro das Lamentações é parte do Muro de Arrima, do muro que em volta foi construído. Por quê? Porque assim como Jesus disse que não ia sobrar, não sobrou mesmo. Foi tudo derrubado. Está tudo debaixo da terra. Isso é tão sério que no local que acredita ser exato do templo,
tem a cúpula de Omã, aquela cúpula dourada, que está ali, é uma cúpula muçulmana, e acredita-se, muitos dos muçulmanos não deixam fazer nenhum tipo de escavação ali, porque sabe que se escavar ali mais profundo, achará partes do templo. Eles nem deixam escavar, tá? Muito bem. E aí, quando a gente pega a palavra, a mensagem dos apóstolos, nós vemos que essa mensagem muito forte, então baseou-se, primeiro, ele nasceu. Deus prova o seu amor enviando o seu Filho para morrer por nós, e nós ainda sendo o quê? Bonzinhos? Nós ainda sendo o quê? Aí, olha como é que era a mensagem, vamos repetir só, tá? Atos 2, está em Atos 2? Atos 2, 23, eu gosto mais desse trechozinho aqui, sobre o teor da mensagem de Cristo, aqueles pregando o Evangelho. Atos 2, 23 diz assim, ó: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste e crucificaste por mão de um iníquo, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, de maneira nenhuma. Aí quando você vai para Atos 3,15, olha o Atos 3,15, de Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos o que, gente? Nós somos o que? Aí Atos 17, vai para Atos 17, você vê que esse era o estilo de pregação, a primeira parte, pregar a encarnação, a morte, a ressurreição, eles pregavam isso. Agora olha aí, Atos 17, 2, Atos 17, 2, quem achou diz amém? Eu ainda não. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, arrazoou com ele acerca da Escritura. Ou 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia, ele é o Cristo, Jesus, que eu vos o quê? Anuncio. Então, quando você começa a olhar a mensagem desses homens, eram homens que pregavam a encarnação, pregavam a morte, pregavam a ressurreição de Jesus. Agora, eles não ficaram só nisso. Lá em Atos, vamos para Atos 1, Atos capítulo o quê? 1. Quem achou diz amém. Olha o versículo 11. Atos capítulo 1, versículo 11. Glória a Deus. Diz assim, ó, Atos 1, 11. Vamos 10, o versículo 10. Estando eles com os olhos fitos aonde, gente? Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco puseram ao lado deles e disse-lhe, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, guarda essa palavra, virá, do mesmo modo que viste subir. Este que vocês estão vindo subir ao céu, vai fazer o quê? Virá. Do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir. Olha só que glória. Aí você vai perceber que no livro de Atos, da mesma maneira como eu li aqui passagem a vocês de teor da mensagem, nós podemos ressaltar algumas circunstâncias, aspectos. Estou com uma cola aqui da mesa da sabedoria, gente, aqui que legal, ó. Isso aqui foi o nosso reverendo, a gente debruçado em Atos, menções da segunda vinda. E aí, aqui, lá em Atos, o próprio Atos 2, vai falar da descida do Espírito Santo, né? Mas olha o 9, o versículo, o 2,19. Um outro aspecto, olha só, mostrarei prodígios, quem achou diz amém? Em cima no céu, embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Ao 20, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esse glorioso dia é que dia? A volta. Ele está dizendo, olha, haverá, nós vamos ser batizados, nós vamos ser isso, porque antes que ele volte. Essa era a percepção apostólica, a vinda, a urgência da evangelização é por causa da vinda, amém? É por causa da vinda, antes que venha. Agora vamos para o 3,19,
Quem achou diz amém. Arrependei-vos, pois convertei-vos para que sejam cancelados vossos pecados. Agora olha o versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado. Quem é? Jesus. Agora o 21. Ao qual é necessário que o céu o receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos santos profetas. Desde o que, gente? Desde o que? Que dia será esse tempo da restauração de todas as coisas? Quando ele voltar. Você vê que a mensagem era: ele voltará, ele voltará, ele voltará, ele voltará. Vamos evangelizar porque ele voltará, ele voltará, ele vai voltar, ele vai voltar. Aleluia! Vamos a Atos 10. Que benção esse trabalho da mesa de sabedoria. Ótimo, gente. Isso aqui é nosso reverendo com a gente, nos ajudando. Atos 10, 42. Quem achou diz amém. Atos 10, 40. Que aí a gente vai chegar no 42. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. 41. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos, bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre o que, gente? Ó, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos. Quando é que ele vai julgar os mortos? Depois do quê? Da sua vinda. Então a mensagem da vinda era uma mensagem que permeava a mente dos apóstolos. A mensagem: ele nasce, ele vem para morrer, perdoa os pecados, ele ressuscita, mas ele voltará. E esse voltará deu a eles a urgência da pregação. Daí, nesse espaço de 30 anos que o livro de Atos cobre, surgiram igrejas. Nós já falamos sobre isso. Agora, dentre esses 30 anos que surgiram, por exemplo, Coríntios, qual era a mensagem que o apóstolo São Paulo entregava à igreja de Coríntio? Quer ver? Vamos abrir aí, dentre tantas coisas, uma das coisas que Paulo queria falar com eles, que a espera pela segunda vinda deve ser real. Quer ver? Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo 26. Vamos ver se é isso. Ô Pai, ajuda-me. Porque, acharam? Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Paulo está mostrando aos coríntios o seguinte: olha, temos que esperá-lo. Porque se ele morrer, como ele disse que ia morrer, morreu. Como as profecias disse que ele ia ressuscitar, ressuscitou. Como disse, agora ele também voltará. É legal, eu gosto muito do capítulo 15 de Coríntios, quando ele começa a dizer: ó, antes de tudo vos entreguei o que eu recebi, que Cristo morreu por nosso pecado segundo as Escrituras. Que ressuscitou. Aí ele vai falando tudo, segundo. A mesma temática agora é a vinda. Ele está dizendo: devemos partir o pão, devemos fazer a ceia até a sua vinda. Era a mensagem dos apóstolos. Outra coisa, 15, 23. Vamos para 1 Coríntios 15, 23. Olha só, a temática agora é da vinda, dentro do livro. Cada um ponha por sua própria ordem. Aí ele bota: Cristo as primícias. Quem achou diz amém? Depois os que são de Cristo na sua vinda. Você percebe que eles estão muito preocupados com a mente bíblica dos crentes sobre a segunda vinda? Sobre passar para eles que ele voltaria? Passar para ele a urgência? Quer ver? Vamos agora dar uma mudada agora. Estamos na igreja nascida em Atos, 30 anos de história, Corinto. Agora vamos para a igreja de Filipos. Filipenses 1. Filipenses, outra igreja,
Bota o mapa para mim aí, filho. Olha lá, ó. Nasceu aqui, ó. Filipos. Ele está aqui agora. Pregando. Filipenses 1, 6. Quem achou diz amém? E que chegou até nós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus. Aonde, gente? Eu estou lendo certo? Estou lendo Colossenses. Isso acontece comigo de vez em quando. E eu estou me sentindo aqui lendo Colossenses. Falei, nossa, que palavra forte está falando comigo. É Filipenses capítulo. Agora vai. É que eu comprei uma Bíblia nova, eu estou aqui perdido. 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, olha aí, ó, em vós, há de completar. Quando? Até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, aquilo que iniciou vai ter a sua redenção plena, completa, sabe quando? Quando ele voltar. Isso é tão sério que o escritor sagrado aos Hebreus diz, lá no capítulo, se eu não me engano, é o 9:28, ou 9:27, diz que Cristo aparecerá a segunda vez, sem pecados. Aparecerá a segunda vez, como? Sem pecado. E a gente lembra do dia do Yom Kippur, um dos dias mais importantes para o judeu, quando a nação inteira ia para diante do tabernáculo, e ali, com 2 animais para ser imolado, e o sumo sacerdote ia adentrar o lugar santo, ao tabernáculo, aquela casa de Deus na terra, e então ele ia fazer todo um trabalho, ele espargir sangue por tudo que é lado. Diz um escritor sagrado, de um historiador antigo, ele fala o seguinte, que quando o sumo sacerdote saía lá de dentro, ele estava impregnado de sangue. Ou seja, e se ele saísse e colocasse o rostinho dele assim na porta e o povo olhasse, havia uma alegria e júbilo no coração daqueles que estavam lá aguardando. Sabe por quê? Deus aceitou o sacrifício. Agora Cristo aparecerá sem sangue nenhum, sem vestígio de pecado nenhum. E quando ele aparecer, ele vai dizer, ó, aquilo que eu disse foi aceito. Eu cancelei todo escrito de dívida contra vocês. Eu acabei com tudo. Isso acontecerá na sua vida. Glória a Deus. Agora, olha outra coisa forte. Efésios. Vamos para a Ásia Menor agora. Efésios 4:30, conhecidíssimo. Mas tem um versículo, tem uma parte B gostosa aqui, ó. E não entristeçais quem achou? O espírito de quem? No qual foste selado para o dia da... Quando acontecerá isso? Irmão, nós temos que crer mais, sabe? Nós temos que a urgência que eles tinham, de pregar, porque isso acontecerá, nós temos que ter hoje. Quer ver, eu vou entrar para finalizar aqui, em Tessalonicenses, que é outra igreja que eles pregavam isso, e eu quero levar vocês a algumas coisas importantes. Primeiro a gente vai, vamos lá, Filipenses, não Hebreus, Filipenses. Tessalonicenses 4. Quem achou diz amém? 13. Vamos fazer uma leitura com calma? Vamos ou não? Não queremos, porém, irmãos, que estáis ignorantes acerca dos que dormem, para que vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia àqueles que dormem. Sabe que a palavra dormir aqui, ele está tratando de um eufemismo, é uma maneira de falar da morte. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos os que, porquanto o Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoar a trombeta de Deus, descerá da onde? Lembra que o anjo, lá em Atos 1, disse o que para os que estavam aguardando?
vocês estão olhando, que viram a ascensão dele, estão olhando para o céu, a maneira que você viu ele subir, assim ele... Agora, olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Olha o que ele está dizendo. Porquanto mesmo o Senhor, dada a palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, e soada a trombeta de Deus, descerá dos céus, como eles falaram lá. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, então nós temos aquela galera toda que em Cristo se foi. Pastor Alcenira, pastor Geraldo, Misaí, Valéria. Nós temos essa galera toda e outros, né? Todos os outros que morreram em Cristo. Aí depois, descerá do arcanjo, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens. Arrebatado aí é rápido. Olha só, entre as nuvens, para o encontro do Senhor aonde? E assim, eu gosto dessa expressão dele aqui, ó, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos. Gente, olha que glória. Aí ele fala assim, ó, quer um consolo? Se console com essas palavras. Olha só, se console com o quê? Com estas o quê? Meus irmãos, isso mostra a urgência da pregação, porque ele está para voltar. Os sinais se mostram, nós temos sido contemporâneos. Aprove Deus de que toda essa promessa se cumprisse a maior parte da nossa época. Para você ter uma ideia, em 1948 em diante, na nossa história já humana aqui, de fé, esses sinais nunca se avolumaram tanto. Desde terremotos, pestes, guerras, nós tivemos, então o mundo anda azedado, as relações, quer dizer, então nós estamos vivendo agora, a última hora, literalmente, como os apóstolos dizem. E aí eu estava entendendo, lendo a palavra, a gente viu, lembra da festa das trombetas? Quem já leu uma das festas judaicas? São 7, uma delas não é as trombetas. É interessante que a festa das trombetas tem muito a ver com a segunda vinda. Tem muito a ver com a segunda vinda. Por quê? Os israelitas deveriam celebrar aquilo que Deus, marcar como memória, aquilo que Deus fez por eles em festas. Deveria celebrar aquilo que Deus fez por eles em quê, gente? Em festas. E uma dessas festas era a festa das trombetas. A festa das trombetas, como é que era comemorada? Israel tinha 2 tipos de trombetas, as de prata que conclamava para as guerras, e Israel tinha a trombeta do chofar. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Glória a Deus. Amém. E Israel utilizava a trombeta do chofar. Quando Moisés queria falar com algo de Deus a Israel, o levita tocava um chofar. Então, no ouvido dos israelitas, eles sabiam distinguir quando tocava para algo civil, para agrupamentos de batalha, e quando era algo que Deus queria falar através de Moisés, e utilizava o chofar. Deus então mandou que eles comemorassem essa festa das trombetas, e eles iriam então fazer sacrifícios, e iriam pegar o chofar e tocar ele 3 vezes, só que cada grupo eram 30 tipos de tons. O primeiro tom era a primeira trombeta, o primeiro chamado, e lembrava a eles todos os ensinamentos da lei que Deus entregara a Israel. Então, quando eles estavam diante, eles ficavam diante da tenda da congregação, e os levitas começaram a tocar, primeiro toque de trombeta, eram 10 tons, eles começaram ali muito compenetrados, lembrando, caramba, Deus nos deu a lei, Deus mandou a gente guardar, Deus mandou fazer isso. Depois eles partiam no decorrer da semana, que era uma festa que se prolongava, eles tocavam o segundo grupo de tons, que eram os tons agora, que lembravam muito o que Deus fez, porque eles guardavam aquilo que Deus orientou. E quando ia para o último grupo de tons, era chamada a última trombeta. E aí um único levita assumia o chifre, o chofar de carneiro, e ele então ia usar toda a força. E eu estava lendo um artigo sobre essa festa
de um judeu importante aqui do Rio de Janeiro. Ele tem uma sinagoga aqui no Leblon, e ele estava dizendo que Deus, quando aceitava o último toque, era quando ele perdia a força. Ele perdia a força. Sabe o que eles chamavam desse fenômeno? Arrebatamento. Então, quando o levita usava toda a sua força para tocar o último tom, que é chamado de última trombeta, ele quase que desfalecia. Isso é tão sério, essa festa, que tem muito a ver com a segunda vinda. Porque o próprio apóstolo São Paulo aqui, nós lemos, ao ressoar da última trombeta. Ou seja, nós hoje somos trombeta de Deus, anunciando a última hora aos povos. Nós somos uma trombeta que temos que anunciar, como a igreja primitiva estava fazendo, anunciar que Ele está para voltar. Você viu aqui dentro do livro de Atos, e aqui entre as igrejas, que o anúncio da segunda volta era uma coisa levada muito a sério, ao ponto de, eles acreditavam que Jesus voltaria para a época deles, mas como nós lemos lá em Marcos, era mister que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. Nós precisamos, como igreja primitiva, como aquela igreja lá do passado, ter essas coisas na mente, e isso leva a gente à urgência da pregação, porque Ele está para voltar, então eu preciso anunciar o evangelho, eu preciso pregar esse Cristo, amém? Ele está para voltar, Ele está para anunciar, e eu agora, como trombeta da última hora, qual o som que estamos pregando? Nós sabemos que tem trombetas falsas no mundo hoje, pregando um evangelho sem cruz, pregando um evangelho sem Jesus, pregando um evangelho do entretenimento, pregando um evangelho que tira a pessoa de um compromisso com Deus, mas nós temos sido guiados por Deus, através do nosso reverendo, de levar um evangelho pleno. Ele nasceu, morreu, ressuscitou e voltará, e vai voltar, e eu sabendo disso agora, a urgência da pregação, a urgência da pregação, temos que agora pregar o evangelho, temos que agora levar esse evangelho aos lugares mais remotos do mundo, até porque nós precisamos entender que tudo que nós fazemos está diante de Deus. Imagina, a igreja primitiva eram pessoas que se comprometiam com uma causa, e nós não podemos deixar de nos comprometer com uma causa maior, a causa da pregação desse evangelho. Nós não podemos deixar de nos comprometer com a causa de sustentar esse evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Alexandre o Grande já disse que tudo que ele conquistou ficaria por aí, e fica mesmo. Agora, eu quero dizer algo a vocês. Tudo que nós fazemos para ter expressão do outro lado é quando fazemos para Deus. É como fazendo para quê? Para Deus. Então vamos fazer para Deus, amém? Isso é tão forte que o apóstolo São Paulo, escrevendo a igreja de Corinto aqui, quando ele começa a trazer o anúncio de tudo que Deus vai, dos trabalhadores, quem trabalhou, quem fez, quem vai fazendo, isso tudo está diante de quem? De Deus. E ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz o seguinte: tudo vai ser colocado diante de Deus, diante do Espírito Santo. Vamos estar todos mediante o tribunal de Cristo. O reverendo falou uma frase que a gente anotou, eu anotei ela em algum lugar aqui, deixa eu ver se está aqui, eu anotei aqui uma frase dita pelo nosso reverendo, muito forte, diz aqui, o céu é conquistado pela graça, mas o galardão será pelo que produzimos para o reino de Deus. Então quer dizer, o que nós estamos produzindo para o reino? O que nós estamos produzindo o quê? Para o reino. Quer dizer, eu sou salvo, olha que glória, a segunda vinda, ela pode ser uma segunda vinda, além de nos levar com recompensa, pode ser uma segunda vinda com recompensa. Imagina, estar lá diante de Deus, o dia que está o nosso reverendo lá diante do Senhor Jesus, e aí todos nós, tantas almas ganhas, tantas pessoas transformadas, através de uma decisão lá atrás tomada quando Deus o chamou. Agora imagina você, junto ao nosso reverendo, do lado lá, olha, nós estamos aqui para somar aquilo que o Senhor entregou ao nosso reverendo, nós caminhamos juntos, nós evangelizamos, nós pregamos, abrimos nossa casa.
Porque senão, tudo aquilo que Deus está entregando ao nosso reverendo, e entregou, e tem entregado, falado, você não acompanha, você não pode deixar de acompanhar. Por quê? Porque tudo isso foi algo que Deus deu para a igreja toda participar. Você imagina, é para que a nossa igreja, nenhum discípulo, nenhuma família, não pode deixar de ter o culto nas casas. Todos deveríamos ter essa reunião nas casas. Ah, mas não tem o dirigente, mas eu mesmo sou. Eu mesmo sou o dirigente. E outra coisa, o reverendo orientado por Deus aqui no altar já falou até da possibilidade do culto online na casa. Olha que bênção. Olha que vitória. Você lá no horário do culto vai ligar lá o seu celular, vai ligar lá na transmissão e vai ter o culto lá direto na sua casa. Olha que bênção. Pode ofertar, as contas passam, pode trazer a oferta aqui no culto. Quer dizer, não tem como a gente dar desculpa. Sabe por quê? Porque há possibilidade de nós entrarmos dentro daquilo que Deus entregou. Amém? E aí, quando você estuda o livro de Atos, quando você caminha sobre a mensagem apostólica, a mensagem da cruz, a mensagem da encarnação, a mensagem da ressurreição, agora a mensagem da segunda vinda, vocês viram que de vários versículos que nós lemos aqui dentro de Atos sobre a segunda vinda, relacionado ao aspecto da segunda vinda. Por quê? Porque isso era algo perene entre eles, era algo que se renovava entre eles, era algo que eles estavam acreditando, e nós não podemos, como igreja da última hora, desacreditar, igreja da última hora deixar de acreditar, amém?